Fala pessoal, tudo bem? Chegando aqui então para falar sobre a nossa terceira aula do projeto Alfabetização de Futuros e Competências Socioemocionais. Então hoje na nossa aula nós fizemos uma revisão, até porque recebemos novos alunos. Tivemos hoje 18 frequentes e alguns alunos, 18 presentes e alguns alunos faltaram, então a nossa turma está aumentando. E por isso a gente fez uma pequena revisão. No blog, se você está acessando o blog, você já viu. Se você está acessando pelo canal do YouTube, pega o link na descrição para ir direto para o nosso blog. Lá eu coloco essa revisão que a gente fez das duas primeiras aulas, que nós consideramos como algo importante para a gente ter como destaque anotado para as tarefas que virão pela frente, como aprendizagem e realmente recursos que a gente vai ter para depois planejar algumas coisas nas tarefas que virão nas próximas aulas. E depois dessa revisão nós começamos a falar então um pouquinho do passado. Então começamos a conversar com os alunos sobre o que mais mudou. Essa foi uma das perguntas, né? Se o passado pode, se pensar no passado, a gente pode ter um auxílio para ajudar na construção aí do futuro. E quando pensam no passado, a pergunta foi: o que vocês acreditam que mais mudou? E aí cada um poderia pensar no tempo passado que eles quisessem, né? Durante a vida deles, nos últimos meses, nos últimos anos, ou há muito mais tempo do que isso. E eles deram diversos feedbacks pra gente, mas o que deu pra gente perceber é que devido à situação atual de combustível, de alta do alimento, de guerra, isso é o que ficou muito forte para eles, né? Então eles acabam pegando muito esse passado recente que eles estão vivendo sobre as dificuldades que eles estão encontrando. Mas além disso eles falaram muito sobre tecnologia também, alguns falaram sobre escola, e num geral o que a gente percebe é que realmente o passado mais próximo acaba impactando, e a gente precisa dar uma estimulada para que eles pensem em coisas um pouco mais antigas, vamos dizer assim, coisas que mudaram mais lá no passado para cá. Mas foi uma experiência legal da gente perceber isso, e esse estímulo ele foi bem importante para que eles conseguissem refletir um pouquinho mais. Até porque a ideia é que quando a gente pense em planejar o futuro de alguma maneira e a gente pegue alguma linha de raciocínio em cima de algum ponto específico, que a gente analise como essa coisa que a gente vai planejar, né, para o futuro, ela já vem evoluindo desde o passado. O que impactou, como mudou, como era. É sempre bom a gente pensar a origem, por que não? Né? É sempre bom a gente pensar, e é isso que a gente leva como estímulo dessa aula, e para a próxima aula também, uma retomada em relação a esse pensamento. Depois dessa reflexão, foi apresentado para eles uma ferramenta que ela é conhecida pelo acrônimo STEEP, S-T-E-E-P, que quer dizer, na verdade, é um acrônimo, né? Então ele tem a base em algumas palavras, e essas palavras são S de sociedade, T de tecnologia, E de economia, E de ecologia e P de política, né? Aqui do nosso livro, do playbook da Teach the Future. Como eu já falei e sempre repito, esse livro aqui ele não está por enquanto disponível para venda, mas ele é possível de ser baixado pelo site da Teach the Future. Baixado não, dá para visualizar esse livro em inglês e em outros idiomas, não em português, no site global da Teach the Future. Esse site ele está na nossa aula 1 lá no blog, para quem quiser, os links estão direitinho, é só ir lá observar. Então, apresentadas essas áreas, nós discutimos primeiro, a partir desse exercício que tem no próprio livro, um pouquinho sobre o que faz parte de cada um desses itens, né? Então, por exemplo, nesse exercício aponta lá que a política, das palavras que eles colocam, as eleições estão ligadas à política, profissões está ligado à economia, tradições, à sociedade, assim vai. Depois eu vou colocar também na aula 3 lá no blog uma outra tabela extraída de um material bem interessante, vou colocar as referências todas direitinho lá, para que fique mais fácil de visualizar o que está dentro de cada um desses tópicos, a gente fala de cada uma dessas letras, né? Feita essa reflexão e entregue essa tabela que vocês terão acesso no blog, os alunos escreveram em post-it o que eles acham que mais mudou, né? Então eles colocaram 5 palavras em cada post-it, uma,
E a gente montou um painel na lousa, a foto também está lá no blog desse painel, para que a gente analisasse no que os alunos mais pensaram, por exemplo, né? Então, quando eles pensam no passado e trazem essas palavras, normalmente elas estão em qual área? Aqui no livro ele é mostrado dessa maneira aqui, né? A tarefa foi feita exatamente assim lá na lousa. Então, os alunos trouxeram mais itens da questão social e tecnologia e economia. A economia ela teve um forte impacto devido ao momento atual, como a gente fala. Ecologia e política um pouco menos. E aí a gente refletiu em cima dessas perguntas, né? Primeiro, em que categoria parece que as coisas mudaram mais? E aí, olhando lá na lousa, eles foram principalmente para sociedade e economia, pelo que eles responderam. As que mudaram menos, eles colocaram como ecologia e política. E você consegue pensar em alguma outra mudança na categoria que tem o menor número de notas? E aí, quando a gente pergunta isso, né, na questão da ecologia e da política, que tem um menor número de notas, começa a reflexão e eles começam a trazer mais coisas que mudaram e começam a perceber que algumas que eles colocaram em outras categorias também cabem ali, né, porque algumas coisas que a gente possa trazer para o debate, de repente ela cabe em mais de uma. Quando eu trouxe a questão de doenças e a pandemia, que na cabeça deles a ideia da pandemia é que é uma doença que nunca teve, é uma mudança, a pandemia, por ser a primeira grande pandemia na vida deles, é uma mudança que está acontecendo. E aí houve o debate, né, se ela é uma questão social, se ela é uma questão tecnológica, se ela é uma questão econômica, se ela é uma questão política, ecológica, e aí eles achavam que cabia em todas. E aí foi interessante porque começaram a retomar algumas outras opções e ver que, por exemplo, a guerra que eles colocaram, ela cabe em vários itens. Então esse quadro deu uma mexida nessa hora, eles começaram a entender o quanto um impacta no outro, né? E conseguiram aprofundar um pouco mais essa reflexão do que mudou de tempos para trás para agora. E com base no que você conhece hoje, quais categorias parecem mais propensas a mudar drasticamente nos próximos 10 anos? Essa é uma reflexão que ficou para a próxima aula, né? Então a gente vai discutir um pouquinho dessas categorias de acordo com o que eles pensaram, o que eles acham que vai mudar mais. Apesar de que já teve uma introdução ali de que as categorias ficaram meio equilibradas na cabeça deles depois que eles fizeram toda essa reflexão. Outro ponto interessante é que eu perguntei para eles se eles tivessem que escolher uma das letras para fazer um grande projeto de impacto mundial, global, qual categoria eles escolheriam? E eles ficaram entre projeto social e projeto em tecnologia. E eles acreditam que se eles desenvolvessem um projeto em cima dessa área, eles poderiam impactar as outras áreas. Então, um projeto social bem feito impacta bastante nas outras 4 áreas também. Eles começariam por ali. E dentro dessa reflexão chegou-se à conclusão também que, de acordo com a afinidade e com o conhecimento deles, eles fazem a escolha, onde eles poderiam atuar mais com mais ideias, né? Então foram reflexões muito interessantes, são reflexões interessantes de serem feitas. É interessante olhar lá no material original, lá em inglês, né, no site da Teach the Future, para ver o passo a passo de como aplicar essas ferramentas. Ele está todo disponível lá, apesar de estar em inglês, ele está disponível lá, porque é um processo de reflexão que rendeu bastante conversa e bastante reflexão com os alunos, foi muito interessante de ser feito. E aí nós fechamos com uma outra dinâmica, onde nós entregamos uns cartões para que eles criassem histórias, né? Também é uma ideia que está aqui no livro. Então eles receberam cartões com exemplos de pessoas e lugares. Então, que nem esse daqui é parque, o lugar, mas como pessoas poderia ser o prefeito, o presidente, por exemplo. Então pessoas, no caso aqui do sorteio que eu fiz, parque, ano em que aconteceu, nesse caso aqui 2070, a mudança que aconteceu. E aí vem uma historinha que você pode criar ou pode até previamente criar com os próprios estudantes. E se alguns bebês recebessem um amigo robô para ser um companheiro à medida que eles crescem? Então, é uma pergunta como mudança que pode ser colocada para eles. Você pode criar também esse material, né? Categoria. Então, nessa categoria está como mais engraçado. E aí você pode colocar outras coisas, mais criativo, mais assustador. E isso é uma construção do cenário para que eles façam a tarefa. E aí, de qual área STEEP?
eles vão falar, no caso aqui, tecnologia. Então tem que juntar essas senhas todas aqui, esses códigos todos que surgiram, essas categorias, numa história. E aí eu vou pegar aqui do livro uma história que eu usei como exemplo para eles criarem para a próxima aula. E é interessante para que crie esses cenários futuros, para que comece a pensar nisso, né? De acordo com os impactos das tendências, dos eventos, como que seria, a construção desse futuro, se a gente pensar lá na frente, como estaria esse futuro. Então, um exemplo, 2027, a área política, a mudança. E se os robôs substituíssem pessoas nas forças armadas? E, por fim, o cartão saiu como lugar, fábricas. Então, com essas palavras, como que a gente faria uma história, uma amostragem assim de história, né? Estamos em 2027 e nossa política mudou muito em relação ao passado. Nós nunca percebemos que o governo e as empresas de tecnologia estavam tentando produzir robôs que substituiriam as pessoas nas forças armadas. Por um lado, menos pessoas estão se ferindo nas guerras, mas os robôs também foram hackeados e muitas pessoas perderam os empregos e tiveram que voltar a trabalhar em fábricas. As pessoas estão discutindo se devem continuar com isso ou não. Então, é criar uma história, um cenário de acordo com o que está aqui, né? Nesse exemplo não tem a questão do mais engraçado, mais criativo, mais assustador, mas é o tipo de olhar que você vai dar para a sua história, né? De acordo com essa palavra. Então, uma ferramenta muito interessante. Para a semana que vem eu trago algumas das histórias que vão com certeza surgir e surpreender como sempre, né? Com a criatividade dos jovens durante esse tipo de atividade. Então é isso. Para você que caiu de paraquedas agora, assista a aula 1 e 2. Se você é meu aluno e perdeu alguma aula, assista as outras aulas, acesse o material no blog, acompanhe, porque a ideia é que fique registrado aqui todas as aulas de como o projeto aconteceu, para que vocês possam saber a evolução, entender qual foi o resultado, né, estando perto, acompanhando, e para que você possa executar também você mesmo, para praticar isso, e para que você possa tirar ideias para construir o seu próprio projeto, de acordo com o que a gente vem apresentando aqui semanalmente. Muito obrigado novamente por estar aqui conosco, por assistir. Qualquer dúvida deixe nos comentários, acesse lá o nosso Instagram, manda mensagem e dê ideias. É sempre interessante que vocês passem mais ideias para a gente que a gente enriqueça ainda mais o projeto. Muito obrigado, um forte abraço, até a próxima.